vou voltar um pouquinho no túnel do tempo, né? Vamos falar de 28 anos atrás. Caramba. Foi quando tudo começou, né? Meu pai, Roberto Simões, fundador da rede Camarão, ele começou lá na Tijuca, na Rua Dona Zulmira. Pegamos um ponto na época, que era uma mercearia, né? Transformamos aquilo ali num bar choperia. O primeiro nome, ele se chamou Arte Beer, né? Arte Beer, cerveja, arte, e começamos ali a rodar daquela forma, né? Só que meu pai, naquela época, encarou aquilo ali como um investimento. Então, ele não montou o negócio para poder simplesmente fazer o que nós fazemos hoje, né? Colocar ali um umbigo no balcão e viver daquilo ali. Ele começou aquilo ali como um investimento, né? Ele era despachante de automóveis na época e deixou nas mãos dos funcionários e achou que o negócio iria performar dessa forma. Passado aí um ano, ele tomou uma infeliz surpresa, né? Porque viu que o negócio estava indo à deriva, né? E aí falou, cara, eu não quero continuar dessa forma, né? E aí resolveu até no ano de 97 para 98 assumir a responsabilidade e encerrar aquele negócio naquela ocasião. Nós somos católicos, né? Meu pai pediu uma bênção, né? Pediu uma ajuda a Deus, no sentido de continua ou não, é isso que eu devo fazer ou não, né? E na ocasião, Santa Terezinha, né? Que é nossa padroeira, né? Porque nessa época nós recebemos essa, na verdade, papai recebeu essa bênção dela, através de uma graça, através, não sei se vocês conhecem a história da Santa das Rosas, né? Santa Terezinha, ela, um dos sinais dela é uma pessoa que pede alguma graça, alguma oração diretamente a ela, né? Recebe uma rosa, um buquê de rosas fisicamente a alguma pessoa. Que bonito, né? que E legal. meu pai acabou recebendo um buquê de rosas de uma pessoa e aquilo ali para ele foi um sinal de que ele deveria continuar. E aí a história, né, se perpetua até hoje. Ele assumiu a frente do negócio, deixou a vida dele de despachante na época e continuou. E aí sim, tocando o negócio de frente, conhecendo ali um bar com propriedade, como fazer para aquilo ali realmente dar certo. Passado ali uns 2 anos, nós viramos a chave, resolvemos assumir a identidade de restaurante. Na época era bar, como eu citei, resolvemos colocar o nome de Camarão Arte Beer, né? Daí nasce o camarão, porque nós tínhamos um prato lá que era o Camarão Arte Beer, que era um prato de 33 unidades que até hoje tem no cardápio, o camarão, a milanesa, camarão médio milanesa com molho tártaro. E esse prato era muito consumido na época, né? Pelo sabor, pelo preço. E aí o pessoal começou, os próprios clientes, a enxergar aquele Arte Beer como a casa do camarão, né? E aquilo ali acabou... meu pai, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa marca até por uma questão de registro, que a gente não conseguia até então registrar o tal do Arte Beer. E aí virou Camarão Arte Beer. E aí seguimos aí avançando. Naquela época, isso eu estou falando já de 98, 99. A segunda unidade nós montamos em 2000. E aí começamos a montar uma unidade atrás da outra, sempre abrindo loja, colocando a Santinha ali, né, em algum cantinho, Pô, legal, como cara. padroeira Nossa, da Eu não rede. conhecia, eu conheço a história de Nossa Senhora de Fátima, né, que eu já li o livro, mas Nossa Senhora de Terezinha eu não conhecia. É. E em que momento você entrou no negócio? Já desde o início ou você entrou depois para ajudar seu pai? Como é que foi? Eu trabalho desde cedo também, né? 18 anos já comecei a trabalhar com ele nessa questão da ilegalização de veículos. E só que como nós fechamos para poder assumir essa questão de bar, restaurante, aí eu passei também a assumir isso ali por volta de 99. Tanto que aí no ano de 2000 nós montamos a segunda unidade do Camarão e aí depois começamos a abrir um atrás do outro, né? Aí depois, se não me engano, foi 2004, depois 2005, 2006, a gente foi... Nós chegamos a ter 10 unidades de camarão. Essa sigla aí, CMV, né? Custo de Mercadoria Vendida, ela é desafiadora por demais, né? Tem alguns colaboradores que ficam até com medo quando eu... Galera, como é que está o CMV? Porque a gente faz toda semana uma reunião de resultado com a gestão de cada loja e a equipe de liderança. E, naturalmente, o CMV é um indicador valioso nessa história, né? A gente vê ali como é que está a receita até então, o ticket médio da loja, giro de mesas, o custo fixo. E o CMV, naturalmente, está nessa conta também. E eu estou sempre ali enquadrando para ver o que de melhor a gente pode estar fazendo. Sempre tivemos muito orgulho, tá? De ter um CMV
num negócio onde o nosso produto principal é o camarão, mas que ainda assim nosso CMV sempre ficou ali abaixo dos 34%, 33%. Caramba, legal. Sempre, legal. sempre. Esse ano, tá? Assim, a dificuldade foi tremenda porque com a alta dos insumos, com a dificuldade de você conseguir repassar os preços no cardápio, a gente, talvez um mês ou outro, ou dois, a gente conseguiu ficar com o CMV ali na casa dos 35 para baixo. Todos os outros meses a gente teve que ficar acima por conta dessa alta de insumos, que a gente não conseguiu definitivamente repassar no cardápio. Né? Talvez eu nunca tenha vivido isso. Eu estou direto no negócio há quase 25 anos. E assim, a gente sempre deslumbrou a possibilidade de estar, durante o ano, aumentando o cardápio 3, 4 vezes. Dessa vez a gente mal conseguiu aumentar ali um pouco acima da inflação, entendeu? E então, isso, inclusive, né, eu sou lá da Brasel, a gente enxerga os relatórios, e isso foi um relatório até, porque todo mês a gente acaba preenchendo algum relatório relacionado a essa questão do CMV, como é que está a expectativa do mercado, receita, empresa operando lucro ou prejuízo, e esse é um tipo de dado, né, que assim, não é... o Bruno está falando por conta do negócio dele, é um dado relevante da categoria que, infelizmente, todos nós sofremos e perdemos margem por conta disso, entendeu? Então, realmente, essa alta de insumos, esse ano ela foi bem brutal para a gente, mas a gente está aí firme, né, aguentando e tentando sobreviver e se virar da maneira que pode. Que, inclusive, o iFood, assim como várias empresas que conseguiram aquela alíquota zero, né, para poder ter o tributo federal zerado, né, por conta até de pandemia, daquela questão do cadastro e tudo mais. Só que isso parece estar suspenso. Né? As empresas ainda entram com mandado de segurança para poder manter essa condição. E, assim, e aí algumas empresas estão pagando ainda no zero, mas pode a qualquer momento ter uma queda aí e suspensão disso. Então, assim, estão algumas empresas se pagando com a alíquota zero, porém, tá, a qualquer momento aquilo pode ser suspenso. Parece que o iFood, se eu acho que se der um Google aí, tu vai conseguir pegar isso rápido, tá, Rafa? Conseguiu uma liminar da justiça garantindo isso. Então, a gente está falando de mais de 300 milhões de reais, entendeu, de isenção de imposto para o iFood, que já é trilionário. Né? Então, assim, isso só aumenta ainda mais o monopólio deles. Né? Mas a gente, quando nós montamos a segunda unidade do Camarão, ela nasceu justamente porque nós lá na primeira loja identificamos a ideia do prato executivo, né, para poder atender o nosso almoço. A gente tinha um concorrente na nossa frente que hoje ainda está lá e tem mais de 80 anos de história. Muita coisa. Então, eu falei, cara, como eu vou conseguir, entendeu, pescar o cliente desse concorrente? Né? É um cara com tanta tradição, com tanta qualidade. Né? E aí veio a sacada do prato executivo. Né? Do prato executivo com os mesmos pratos que nós já tínhamos ali. Eu fiz uma versão menor daquele prato para 2, para 4 que nós tínhamos no cardápio. E aí nasceu aquela ideia, a gente começou a performar ali, mas a gente realmente alavancou quando a gente levou aquela ideia para uma praça de alimentação. Então, aquilo ali virou uma identidade nossa. Né? O problema é que o meu executivo hoje continua a partir de R$ 29,90. Mas tem que pagar. É camarão, né? Por quê? Porque, assim, todo mundo hoje tem executivo. Todo mundo hoje está passando pelo mesmo aperto. Todo mundo hoje está brincando de roubar o cliente do outro para poder continuar no game. Por eu estar muito próximo das unidades, por eu procurar estar sempre ouvindo o colaborador, a gente acaba que, com isso, né, na questão nós temos, por exemplo, um RH. Né? O meu RH está comigo só há 20 anos. Nossa. Exatamente, entendeu? Antes de ser modinha. Exatamente. Então ele está com a gente já há 20 anos. É um cara que gosta de gente. É um cara que entrou lá atrás trabalhando conosco. Então, assim, isso é fundamental. Você tem uma pessoa para poder estar entrevistando, para poder estar acolhendo. Ontem, por exemplo, eu fiquei com ele até tarde da noite conversando sobre uma chefe de cozinha que nós temos, né, que acabou por conta de um problema revelando um outro problema muito maior. E eu falei, cara, a gente precisa ajudar essa pessoa de alguma forma. Vamos trazer algum tratamento psicológico para
não é nem para ela diretamente, mas para um parente dela, entendeu? Que acaba naturalmente afetando muito a performance dela, o dia a dia dela. Então, assim, acho que é um olhar humano, entendeu, Rafael? A gente passa por tantos problemas o tempo todo, se a gente também só ficar ali, entendeu? Olhando ali para o trabalho, entendeu? Sem enxergar quem é o ser humano que está ali do teu lado, entendeu? Sem o uniforme da empresa, fica difícil de você reter, fica difícil de você usar empatia. Então, verdade. Tem que usar o lado humano, né? Exatamente. Então, assim, é fundamental que a gente dedique parte do nosso tempo escutando alguns deles, de preferência todos, na medida do possível. Entendeu? Assim, a gente está, por exemplo, finalizando agora, semana que vem ou na próxima, tá? um curso, né, que nós fechamos com o Sebrae de Leader Coach.